Você já se perguntou se aquela ideia insistente no seu coração veio de Deus, ou foi só da sua cabeça? Talvez você tenha sentido um impulso forte para tomar uma decisão, fazer uma escolha, ou mudar algo na sua vida, mas logo depois, o medo apareceu, a dúvida tomou conta, e você ficou paralisado. Será que foi Deus que falou? Ou será só a ansiedade? Emoção? Engano espiritual? Se você já viveu essa confusão, saiba que você não está sozinho. Muitos cristãos, em todas as partes do mundo, enfrentam esse dilema silencioso: como eu sei se é Deus que está falando comigo? E mais do que isso, quando o coração está sobrecarregado, alguns desenvolvem o que eu chamo de toque espiritual e uma obsessão em tentar discernir cada pensamento, com medo de errar, de desagradar a Deus ou de estar sendo enganado pelo inimigo. Hoje, eu quero te levar a uma jornada de clareza. Vamos juntos aprender a diferenciar a voz do Espírito Santo da nossa própria mente, da cultura ao nosso redor e das setas do inimigo. Porque sim, em Deus fala. E Ele fala com amor, com paz e com firmeza. E você pode aprender a ouvir com segurança. Essa pergunta, é Deus ou sou eu? É o ponto de partida de muitas crises espirituais silenciosas. Às vezes, estamos diante de uma decisão importante, um sentimento inesperado, uma inspiração súbita, e logo pensamos: será que é o Senhor me direcionando, ou é só minha vontade querendo se disfarçar de fé? É nesse espaço entre a dúvida e a direção que muitos se perdem. Porque nem todo pensamento bonito vem de Deus. Nem todo impulso interior é espiritual. E o inimigo, sendo astuto como é, sabe se disfarçar até de luz, tentando imitar a voz do nosso Pai para gerar confusão. Mas aqui está o problema: quando você não tem clareza sobre quem está falando, sua fé se torna frágil, sua mente se agita, e seu coração se torna um campo de batalha. É como tentar seguir um mapa borrado no meio da neblina. Por isso, precisamos reconhecer esse conflito, e não para temê-lo, mas para aprender a vencê-lo. Porque Deus não é um autor de confusão. Ele fala com clareza. E hoje, você vai aprender a reconhecer essa clareza. Existe um tipo de tormento silencioso que muitos cristãos enfrentam, mas quase ninguém fala sobre, o que eu chamo de toque espiritual. Não é um diagnóstico clínico, mas uma condição emocional e espiritual onde a pessoa vive presa numa necessidade constante de confirmar, analisar e questionar cada pensamento, cada sentimento, cada sensação, com medo de estar fora da vontade de Deus. É como uma prisão interna. A pessoa ora, mas duvida. Sente paz, mas logo pensa: será que essa paz é verdadeira ou é só engano? Tudo vira suspeita. Tudo vira crise. E o relacionamento com Deus, que deveria ser baseado em confiança e intimidade, vira uma sequência de testes mentais e julgamentos incessantes. O toque espiritual rouba a alegria da fé e substitui a confiança pela obsessão. E mais perigoso ainda, deixa o coração vulnerável à voz do medo, da culpa e da mentira, exatamente onde o inimigo quer atuar. Mas há esperança. Quando aprendemos a discernir a verdadeira voz de Deus, o ciclo de confusão é quebrado. E o que antes era tormento, se torna descanso. Em meio à confusão das vozes internas e externas, Jesus nos dá uma promessa clara e poderosa em João 10, verso 27, As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Essa frase simples carrega um peso espiritual imenso. Primeiro, ela afirma que Deus fala. Segundo, que é possível reconhecê-lo. E terceiro, que essa relação é baseada em intimidade, ele nos conhece, e nós o seguimos. A chave está na identidade: ovelhas pertencem ao pastor. Se você é filho de Deus, você tem a capacidade de ouvir sua voz. Mesmo que às vezes ela pareça sutil, mesmo que o ruído das preocupações tente abafar, a voz do bom pastor não se perde no meio da confusão, ela encontra aqueles que lhe pertencem. Essa promessa não depende da sua perfeição, mas do relacionamento. Deus quer ser ouvido. Ele não esconde sua vontade atrás de enigmas. E quando o coração está disposto, ele fala de maneira que você compreenda. Ele não grita para ser entendido. Ele guia com mansidão.
E você pode confiar nessa promessa. Diferente das emoções humanas que oscilam como ondas, a voz de Deus é estável. Ela não muda conforme o seu humor, o dia da semana ou o clima espiritual. Deus é imutável, e sua voz reflete esse caráter. Em Isaías 40 verso 8 está escrito: "E a relva murcha, e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre." Isso significa que o que Deus fala hoje não entra em contradição amanhã. Suas promessas são firmes. Sua direção é segura. Sua voz é coerente com quem Ele é, constante, fiel e verdadeiro. O problema é que, muitas vezes, interpretamos a voz de Deus com base em nossas emoções. Se estamos ansiosos, achamos que Ele está nos pressionando. Se estamos tristes, achamos que Ele se calou. Mas Deus não é refém do nosso estado emocional. Ele fala acima das nossas instabilidades. Aprender a confiar na estabilidade da voz de Deus é como ancorar o barco da alma em águas firmes. Mesmo que a tempestade venha, o que Ele disse permanece. E se Ele falou, Ele cumprirá. Porque Deus não muda, e sua voz também não. A coerência de Deus ao falar não é apenas uma ideia, é um padrão que se repete nas Escrituras. Quando Deus chama Moisés na sarça ardente em Êxodo 3, Ele não apenas fala com clareza, mas reafirma sua missão várias vezes ao longo da caminhada. Mesmo diante das dúvidas de Moisés, Deus não muda de ideia ou se contradiz. Ele reforça, confirma e guia com paciência. Davi é outro exemplo. Antes de cada batalha, ele buscava a direção de Deus, e o Senhor respondia com instruções específicas. Em 2 Samuel 5, Deus dá uma estratégia direta, e depois outra diferente para a batalha seguinte. Mesmo mudando os métodos, a voz era a mesma, clara, coerente, firme. E o mais impressionante, Deus nunca agiu por impulso ou confusão. Quando promete, cumpre. Quando corrige, restaura. Ele não fala uma coisa hoje e outra amanhã. Hebreus 13 verso 8 reforça: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ou seja, se você ouvir algo que muda com suas emoções ou parece instável, pare. Deus não é assim. A coerência dele é uma bússola segura para o seu discernimento. Uma das maneiras mais poderosas de identificar a voz de Deus é através da paz. Não uma paz superficial ou emocional, mas aquela que excede o entendimento. Jesus disse em João 14 verso 27, Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. A voz de Deus pode trazer confronto, sim, e mais nunca confusão. Pode trazer correção, e mais nunca condenação. A paz que vem do Senhor permanece mesmo quando somos desafiados, mesmo quando Ele nos chama para fora da zona de conforto. Filipenses 4 verso 7 fala sobre essa paz, que excede todo o entendimento e guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. Se uma voz interior te deixa apressado, ansioso, inquieto ou com medo, pare. Isso não vem do Espírito Santo. Hebreus 12 verso 11 mostra que até a disciplina de Deus, embora momentaneamente desconfortável, produz frutos de justiça e paz. Deus não age com pressa emocional. Ele é Senhor do tempo. E quando Ele fala, sua voz carrega descanso. Aprenda a reconhecer, se não há paz, não é Ele. Dentro de você há um campo de batalha espiritual onde 4 vozes disputam espaço. Aprender a identificá-las é essencial para ouvir claramente a voz de Deus. A voz do eu é a mais familiar e vem dos nossos desejos, medos, traumas e vontades. Muitas vezes soa lógica, mas pode estar contaminada pela carne ou por inseguranças. A voz do inimigo, Satanás, é sutil e venenosa. Ela semeia a dúvida, culpa, acusação e tentação. É a mesma voz que sussurrou a Eva no Éden, e foi isso mesmo que Deus disse? Gênesis 3 verso 1. Sempre busca confundir e afastar você da verdade. A voz do mundo ecoa através da cultura, mídia, redes sociais e expectativas alheias. Ela diz, siga seu coração, busque aprovação, compare-se. É barulhenta, sedutora e cheia de vaidade. E então, há a voz do Espírito Santo, e firme, mansa, verdadeira.
Ela não grita. Ela guia. Traz paz, sabedoria, amor e está sempre em harmonia com a palavra. Discernir essas vozes é questão de vida espiritual. Só quando você silencia as vozes erradas, pode ouvir claramente a única que realmente importa. A Bíblia é o filtro infalível para discernir a verdadeira voz de Deus. Em Números 23 verso 19 lemos: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Ou seja, ele não se contradiz. Sua palavra é o padrão imutável. Se a voz que você ouviu não está de acordo com as Escrituras, descarte. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele não confiou apenas em sentimentos espirituais. Ele respondeu ao inimigo repetidamente com: está escrito, em Mateus 4. Isso nos ensina algo precioso: a base da nossa resposta espiritual não é emoção, é revelação escrita. Muitas pessoas confundem intensidade emocional com confirmação divina. Mas emoções mudam. A palavra não. Não importa quão forte você sentiu algo, e se isso contradiz a Bíblia, não é Deus. Aprenda a consultar as Escrituras diariamente. Memorize, medite, confronte suas decisões com a verdade bíblica. O Espírito Santo nunca te guiará em direção oposta àquilo que ele mesmo inspirou na palavra. A voz de Deus é consistente com aquilo que já foi revelado. E o cristão maduro não anda por achismo e anda pela verdade. Hoje você aprendeu algo precioso: em Deus fala. E fala com clareza, paz e verdade. Ele não se esconde em enigmas, nem brinca com seus sentimentos. A voz dele é como um farol em meio à tempestade, infirme, constante, segura. Se você tem vivido confuso, pressionado por vozes internas e externas, é hora de silenciar o ruído e voltar à fonte. O Espírito Santo quer te guiar. Ele deseja comunhão, não confusão. E ele já prometeu: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Que a sua oração a partir de hoje seja: Senhor, me ensina a discernir tua voz acima de todas as outras. Vamos orar juntos? Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor acalme a mente, traga luz ao entendimento e revele, com amor, a tua voz. Que toda voz de confusão, medo e engano seja calada agora. Dá-nos discernimento, paz e um coração sensível à tua direção. Fala, Senhor. Teus filhos estão ouvindo. Amém. Se essa mensagem falou com você, curta, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, e deixe nos comentários: eu quero ouvir só a voz de Deus. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque aqui, a palavra continua viva, em toda semana.